Fala pessoal, hoje vamos falar dos tipos de eventos esportivos. Eu estou falando várias e várias vezes que tem muitos tipos de eventos esportivos que a gente tem que saber e muitos relacionados com judô, obviamente. Mas não adianta se eu não começar a citá-los aqui e eu fiz uma lista gigante para vocês. Isso tá tudo no material que vocês têm disponibilidade, tá certo? Lá no portal Sismec tem esse material, tá? Então vamos a eles, pessoal. Vamos a eles. Olha essa lista. Tipos de eventos esportivos: assembleia, campeonato, comemoração, competição, concursos, conferências, confraternizações, congressos, convenções, cursos igual esse que nós estamos tendo. É um evento esportivo. Fala de esporte, fala do judô. Então esse é um curso, esse é um evento esportivo. Ele precisa ser organizado dentro dos mesmos moldes que eu vou ensinar para vocês durante esse curso, ok? Debates, desafios, inclusive eu vou falar de alguns especificamente separados na próxima tela, mas os desafios, gente, é um modelo de evento esportivo que nós do judô precisamos urgentemente começar a adotar, ok? Vou fazer um parêntese para eles aqui, porque depois eu vou entrar neles em particular, ok? Desfiles, encontros, excursões, encontros. Então, quando eu organizo por exemplo, uma visita, ali embaixo vai estar a visita também. Quando eu organizo uma visita a uma escola parceira dentro da cidade, isso é um evento esportivo. E a gente precisa dar valor para esses eventos. A gente faz, às vezes, recebe um professor de fora na nossa academia e a gente não transforma isso num grande evento. Nós estamos errando, nós estamos perdendo a chance de fazer um grande movimento em cima de algo, tá? Excursões, quando a gente faz viagens, por exemplo, são grandes eventos esportivos. Exposições, feiras esportivas, senhores. O judô não marca presença em nenhuma delas. Isso é impressionante. Essa é uma área muito importante que movimenta muito dinheiro dentro da indústria do esporte e a gente não aproveita, tá? Festivais, formaturas, e aqui eu coloquei entre parênteses, né? Graduação de faixa. Quando a gente está fazendo uma graduação de faixa, a gente está fazendo uma formatura, pessoal. Não podemos desvencilhar uma coisa da outra, tá bom? Quando fazemos fóruns sobre algum esporte, sobre algum tema, sobre o judô, por exemplo, gincanas, jogos, jornada, mostra, oficina, olimpíada, outorga de títulos, painel, palestra, premiação, seminário, solenidade, torneio, visita, workshop. Todos esses são eventos esportivos atuais e eu nem coloquei todos, para ser sincero. Coloquei aqueles que eu acho que ainda se encaixam dentro do judô. Então a gente só. E disso aqui, o que a gente faz na prática? A gente faz assembleia, campeonato a gente faz, né? Competição. Concurso teve recentemente um concurso de pintura, por exemplo, relacionado com judô, da União Pan-Americana de Judô, né? Então é um concurso, mas a gente normalmente não faz, né? Confraternizações a gente faz, mas a gente não tem esse elemento de ser um evento, a gente não organiza isso como se fosse um evento. Congresso a gente faz, congresso esportivo, por exemplo, né? Cursos a gente faz, mas a gente às vezes não dá esse caráter esportivo para ele de um grande evento, né? Encontro, excursão a gente faz também. Excursão normalmente mais bem organizado, encontros pouco, né? As graduações de faixa nós fazemos. Palestra, às vezes tem, né? Uma palestra ou outra. Um torneio e uma visita. São as coisas que a gente não usa nem metade das possibilidades que a gente poderia usar. Pra vocês terem uma ideia de como que nós estamos atrás nesse processo. E aqui deixa eu dar ênfase a algumas desses eventos. Deixa eu dar detalhamento a eles, né? Explicar para vocês um pouco sobre eles. Olimpíada. De todos os eventos que estão listados aí, a Olimpíada é o mais sui generis, ou seja, o mais específico. É ao mesmo tempo um gênero e é uma espécie de evento. Tem um caráter muito singular. É uma competição que reúne várias modalidades, consome alguns dias de realização das diversas categorias. As Olimpíadas especificamente realmente são muito sui generis, né? Não só é que, igual eu expliquei mais cedo, eu expliquei em algum momento da nossa aula, não é à toa que
as Olimpíadas são a primeira organização de verdade de esporte, né? Lá na Grécia Antiga, né? De evento esportivo, né? Campeonatos. Campeonatos são formas de competição em que os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez e tem uma duração relativamente longa. Quando a gente fala de qualificar esses eventos, a gente precisa ter temporalidade, igual eu expliquei mais cedo, né? Um tempo definido, certo? E o modelo de competição faz muita diferença, né? Então, é recomendável quando há disponibilidade de tempo e de recursos. Então, veja bem, quando a gente fala de um campeonato mineiro de judô, na verdade, esse campeonato não é um campeonato, pelo termo técnico do evento, né? É um torneio de judô, ou é uma copa de judô, né? Não é um campeonato. Um campeonato é um evento mais longo, um campeonato brasileiro de futebol, ok? Esse sim é um campeonato. O torneio é uma competição de caráter eliminatório que é realizado em um curto espaço de tempo. Nesse tipo de competição, dificilmente ocorre o confronto entre todos os participantes. Recomendável quando se tem pouco tempo e um número maior de participantes. Ou seja, os nossos eventos de judô, na verdade, são torneios. Basicamente, todos eles têm o mesmo modelo. A gente não tem um evento de judô que é um modelo campeonato, tá? E isso não impede de ter. Existe, por exemplo, na Alemanha, um torneio por equipes que não é um torneio, é um campeonato. As equipes se enfrentam ao decorrer do ano de tempos em tempos. É até aquele campeonato onde as equipes, cada uma tem as suas cores de judogi diferente, né? Então esse é um campeonato de judô. Talvez um dos poucos do mundo, para te falar a verdade. Ok? Jogos. Jogos são competições nas quais são disputadas várias modalidades esportivas simultaneamente. Por isso eles mudaram o nome de Olimpíada para Jogos Olímpicos, ok? Geralmente possuem uma duração curta, uma duração reduzida, lembrando os torneios. E podendo ou não apurar um vencedor geral, além dos vencedores por modalidades, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, não existe uma apuração oficial do país vencedor dos Jogos Olímpicos. Nós fazemos, a mídia faz, mas não existe uma apuração geral, final. Você não vê o resultado final de quem ganhou. Os Jogos Olímpicos não entregam uma medalha para os Estados Unidos, por exemplo, de ouro, porque ele ganhou os Jogos Olímpicos. Não existe isso, tá? Nos Jogos Pan-Americanos, são exemplos disso, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Escolares e os Jogos Abertos do Estado, entre outros. Festival. Esse sim é um modelo que a gente usa bastante no judô, né? São atividades esportivas participativas e informais. Visa a integração e a promoção da modalidade, além de motivar os participantes e familiares. É importante nós entendermos, quando nós estamos lançando um festival, entender esse conceito. É importante nós entendermos esse conceito. Qual que é o objetivo do festival? Se você está lançando um festival, você está realizando um evento, pode cobrar, pode não cobrar, essas outras coisas não tem a ver com isso aqui. Mas qual que é o seu evento? Ele é uma atividade esportiva, participativa e informal. Não é um torneio competitivo, você está entendendo? Vejam bem, ele visa a integração e a promoção da modalidade. Então, coisas muito, muito, muito diferentes, né? Então, às vezes eu vejo os caras dando o nome de festival e na verdade é um torneio. Ok? Gincana. O que é uma gincana? É uma atividade esportiva recreativa que conta com diversas estações criativas, com objetivos, às vezes, diferentes a serem atingidos, né? É voltada para o lazer. Então, nas nossas aulas, às vezes, tem dia que a gente dá gincana, né? Dentro das aulas, né? Os caras têm que fazer umas brincadeiras, que às vezes não tem exatamente o objetivo final lá do judô, que é dar a melhor técnica, a técnica mais perfeita, né? Então, é um perfil diferente. Desafios. O que são os desafios? São atividades normalmente individuais e que têm os processos de escala como referência. E aqui eu vou dar um exemplo do CrossFit, né? O CrossFit, que é um esporte que para muitos é quase uma religião, né? As pessoas tratam aquilo como se fosse uma doideira total, né? O CrossFit. E uma das grandes coisas que existem no CrossFit são esses desafios. Esse eu contra eu mesmo, eu não estou competindo contra outra pessoa. Um outro exemplo de desafio, por exemplo, são as corridas. As corridas, por exemplo, tá lá, 20 quilômetros. Todo mundo que completa a corrida ganha medalha, por exemplo. Muitas vezes a pessoa não. Às vezes se apura primeiro, segundo e terceiro, né?
Mas em muitas dessas corridas não se apuram primeiro, segundo, terceiro. O cara meio que compete contra o tempo anterior dele. Então tem a ver com esse processo do desafio. E tem a ver com esse processo individual. Não quer dizer que esse evento é um evento para o cara fazer sozinho. Ele pode fazer em grupo. Inclusive, uma das grandes coisas do esporte é fazer as coisas em grupo. Mas não é um desafio contra o outro. É um desafio contra você mesmo. Gente, esse tipo de atividade é o grande sucesso da sociedade atual. É o grande sucesso. E nós do judô precisamos urgentemente começar a explorar essa área. Na pandemia existia um movimento disso, com aquele judô funcional, né? Que eu tinha uma dificuldade um pouco com ele, porque eu não achava ele Acho que ele tinha mais funcional do que judô, né? Esse era o meu problema com ele. E começou-se a se fazer uma competição de um contra o outro, em vez de se incentivar esse processo do cara competir contra ele mesmo, né? De atingir as metas e tentar se superar no próximo ano. Isso é um processo que a gente precisa estudar com mais carinho dentro do judô. Exibições. Também é um outro elemento que a gente precisa explorar um pouquinho mais. Existe às vezes no judô, mas pode ser bem mais explorado. Que é uma atividade de performance individual ou coletiva, em que são valorizadas as destrezas dos participantes e ela não tem finalidade competitiva. Então imagine comigo, por exemplo, uma exibição de kata. Um negócio que a gente precisa começar a fazer. Em vez de fazer só o campeonato de kata, a gente podia fazer uma exibição de kata. Uma exibição aberta, onde não necessariamente uma pessoa está competindo contra a outra. Todo mundo vai lá e mostra o kata, o nível de kata dele. E o cara, por fazer esse processo, ele já ganha a medalha, ele já ganha o certificado que ele participou daquela exibição. Certo? Não falar comigo, mas ninguém vai pagar para fazer isso. É só uma questão de cultura. As pessoas fazem isso no balé. Nas academias de balé, as pessoas pagam para elas poderem ter uma participar de uma exibição, onde ninguém ganha e ninguém perde, no final das contas. É uma exibição de balé. Né? Então precisamos enxergar isso de uma maneira mais ampla, senhores. Precisamos urgentemente de ver essas outras possibilidades. E vejam bem como que eu estou apenas falando de algumas poucas possibilidades, não falei de todas. Daquela lista lá, faltou várias opções aqui, né? Então, é hora da gente abrir os nossos horizontes com relação aos eventos esportivos que podemos realizar, podemos propor aos nossos alunos, aos nossos clientes. Até a próxima aula, um forte abraço!